porque Ele é Deus. É momento de oração. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão ao vivo nos acompanhando pelo programa Compromisso com a Palavra através das ondas da 90,7 FM, nossa para ouvir através do Facebook. Você que foi convidado para entrar no Facebook, já está no Facebook. Você que chegou aqui também no YouTube com a gravação. E você que está conhecendo o nosso programa através do 71986467003, a propaganda do nosso bloco sergipano. Pensou em bloco, pensou o bloco sergipano a partir de R$ 499,99 centavos cada milheiro na fábrica em Itabaianinha, Sergipe. Você querendo, nós vamos tentar conseguir o caminhão para levarmos a um preço muito mais barato para você, diretamente da fábrica para sua casa. Fale comigo agora no zap 71986467003 e a minha secretária eletrônica vai estar te atendendo aí, explicando e esclarecendo para vocês detalhes sobre os preços do nosso bloco sergipano, o melhor bloco do Brasil. Vamos ao que interessa, vamos à reflexão da palavra de Deus e em seguida a oração em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor Deus e Pai Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te pedimos perdão por todas as nossas falhas, te pedimos que a tua graça seja conosco nesse programa. Toma nas tuas mãos todas as pessoas que pediram oração aqui, a Pamela, a Ana Cláudia, Ana Crisleide, pastora Cláudia, nosso irmão Rui, que está ouvindo ao vivo, sua filha Isabelle, Yasmin, Jaqueline, minha esposa Sandra, Jonatas, todos os caminhoneiros do Brasil, os caminhoneiros do estado de Sergipe, todos os chapas, Augusto Chapa ali do Espetinho, em frente ao Bradesco da cidade de Itabaianinha, Sergipe. Um abraço a todos os ajudantes, Deus abençoe e guarde todos os ajudantes e motoristas das nossas estradas do nosso país, principalmente aqui da região Nordeste, e guardem todas as rodovias e BRs em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe esse programa em Simões Filho, Bahia, todos os moradores de Simões Filho, Pitanguinha, que estão ouvindo ao vivo. A nossa irmã, meu Pai, que fez o nosso boneco, do pastor Rogerinho, abençoa essa ouvinte, meu Pai, em nome de Jesus. Todos os ouvintes, de um modo geral, ali do Sol Nascente, Eri, Larissa, Magno, todas as pessoas que acompanham o nosso programa e participam dos nossos cultos na Assembleia de Deus Água Viva. Fala conosco profundamente através desse programa. Abençoa os clientes, meu Pai, que entraram aqui no YouTube, estão orando junto conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, vamos ler a palavra de Deus nesse momento especial. Esse é o programa Compromisso com a Palavra. Quero convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho Sagrado de João, capítulo de número 13, versículo de número 21 até o versículo de número 38. São 20 horas e 17 minutinhos. Esse é o programa Compromisso com a Palavra, com a participação especial do pastor Rogério Nascimento, esse que vos fala. Quero que você compartilhe o nosso vídeo através do YouTube, através do Facebook. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Se você já é inscrito, você se desinscreve aí, sai do canal e depois entra novamente, que é para o canal entender que você está sempre participando. Porque às vezes o canal ele tem algum distúrbio aí e está perdendo nossos seguidores. Já estamos com 170 seguidores no YouTube e queremos mais seguidores para alcançarmos através da ministração da Palavra de Deus toda sexta-feira no programa Compromisso com a Palavra e todos os nossos 5 cultos que a gente realiza no Sol Nascente 3 através do trabalho da Igreja Assembleia de Deus Água Viva. E o YouTube está levando a mensagem para muitas pessoas que precisam serem confortadas com a palavra da parte de Deus. Leitura da Palavra de Deus, abra sua Bíblia agora em João capítulo 13, versículo de número 21 até o versículo 38.
Diz assim a palavra de Deus, leia comigo. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Olha só, um de vós há de me trair. Olha que palavra dura aí. Um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que ele perguntasse quem era aquele que ele falava, de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o seu peito, de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, olha só. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito era isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. As últimas instruções de Jesus aos discípulos. Versículo 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus: para onde eu vou, não podeis vos ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não negares 3 vezes. Olha só. Meu amado, minha amada irmã, está ao vivo nesse programa nessa noite. Paulo fala que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Me parece que esse texto está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Quero mandar um abraço para o meu irmão Sival Melo. A paz do Senhor Jesus, Sival. Está ao vivo no nosso Facebook, acompanhando. Eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Ana Crisleide também, que está orando por nosso trabalho. E ela escreveu aqui um projeto de oração para nosso trabalho espiritual. 7 dias de intercessão, Ministério Pastor. Louvor de invocação pelo Espírito Santo. A leitura que ela sugere no primeiro dia é Efésios capítulo 6, versículo 10. A armadura do cristão. Vamos abrir aqui esse texto hoje, de Efésios 6:10, porque nós vamos contextualizá-lo com esse texto que nós acabamos de ler, que fala de traição. E o homem de Deus, ele precisa estar preparado para as traições, precisa estar preparado para os momentos de desconforto, de decepções, e para isso ele precisa estar revestido de poder. Olha o que é que diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10, para todos nós. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da boca, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Essa é a leitura, a primeira leitura que a nossa irmã Ana, ela está nos recomendando. Nós estamos em uma batalha espiritual, e eu achei muito interessante aqui quando ela encerrou aqui os 7 dias de oração, o projeto, né, que está aqui na minha mão já, e foi distribuído para todos os congregados da Assembleia de Deus Água Viva, as 7 frases sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos redime, o sangue de Jesus nos cura, o sangue de Jesus nos perdoa, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos justifica, o sangue de Jesus nos santifica e o sangue de Jesus nos liberta. Glória te damos, Pai, por nos usar em teu ministério. Olha só quanta coisa boa aqui o sangue de Jesus faz. Redime, cura, perdoa, purifica, justifica, santifica e liberta. Palavra muito poderosa. E a leitura que nós fizemos aqui, que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Jesus sabia muito bem disso, por isso que ele não denunciou Judas Iscariotes ali na frente dos discípulos, quando o pai lhe revelou que era Judas que iria traí-lo. Porque se Jesus denunciasse na frente de todo mundo ali, os discípulos 11, estavam todos curiosos para saber quem era que ia trair Jesus. E, no entanto, Jesus não revela, porque senão os discípulos, mesmo Pedro, por exemplo, ia dar uma facãozada ali, uma espadada, né, em Judas Iscariotes. Eles iriam matar Judas Iscariotes quando descobrissem que Judas seria o traidor. Então, meus queridos, nós não temos que lutar contra as pessoas, porque se nós formos nos revoltar contra o mundo, nós iremos sair batendo aí em muita gente, sairemos aí fazendo revolução. E a nossa missão é lutarmos com as armas espirituais. O capacete da salvação, que é ter a mente no lugar, a cabeça no lugar, ter o pensamento fixo em Jesus. A cabeça é Ele e nós somos os seus servos e somos guiados por Ele. Então o capacete da salvação é quem tem esse capacete, tem a salvação. É guiado pelo Espírito Santo de Deus. E na mão direita a espada, que é a palavra. Jesus usou a palavra aqui para combater a falsidade, combater o engano. Jesus usou o amor, que é a palavra, a espada. O escudo da fé, na mão esquerda o escudo da fé, a fé. Jesus fez esse sacrifício de suportar os traidores, a saber, Judas Iscariotes, Anás, que era sumo sacerdote da época, Caifás, que era também o sumo sacerdote oficializado por Roma, colocado por Valérios Gratos, que era um procurador romano, era um procurador romano que tirou Anás e colocou Caifás no lugar, como sumo sacerdote. Então, esses aí traíram Jesus, mas Jesus não foi de encontro a eles com espada e com lança. Jesus não foi contra eles com o poder da carne, e nem tampouco o poder espiritual de destruição, porque Deus também tem o poder espiritual de destruição. Quando ele
mandou um anjo a pedido do rei Acabe, que orou pelo seu povo contra os seus inimigos que vieram em grande número. E o anjo do Senhor desceu e matou mais de 182 mil soldados, só um anjo. Então Jesus poderia pedir ao seu exército também, como ele disse diante de Pilatos. Eu poderia, se eu fosse do reino deste mundo, se eu fosse rei deste mundo, eu pediria meu exército para lutar por mim e mataria todos os meus inimigos, mas o meu reino não é deste mundo. Então, por Jesus saber que o seu reino não era deste mundo, ele lutava com as armas espirituais, com a couraça da justiça, com o sapato da preparação do evangelho, com a mensagem de vida, a mensagem de boas novas, a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz. O reino de Deus não é aqui nessa terra, por isso que Jesus não pega uma briga com Judas Iscariotes, sabendo que o cara ia lhe trair. Jesus ainda lava os pés dele. Jesus lava os pés de Judas Iscariotes. Poderia não lavar do traidor, mas ele lava. Vamos refletir dentro da palavra. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em seu espírito. Olha só, mesmo Jesus sendo Deus, numa união hipostátase. O que quer dizer isso, união hipostátase? Na teologia quer dizer que Jesus, sendo homem, ele era 100% homem e 100% Deus. E apesar de ser 100% Deus, ele sente as mesmas sensações humanas. Ele é o Deus que se vestiu de pele humana, veio sentir as mesmas dores que o ser humano sente. Se você se sente traído, decepcionado, se você está abatido, triste, Jesus sentiu tudo isso. Jesus sentiu a dor da depressão. Quem mais sentiu a dor da depressão foi ele. Quem mais sentiu a angústia foi ele. Quem mais sentiu o desprezo, a decepção, a vergonha, tudo de ruim foi Jesus, que sofreu por mim, por você. Ele sentiu na pele. Ele não era um Deus impessoal, insensível às dores do ser humano. Ele veio sentir tudo na pele que você está sentindo aí. Todas as suas dores, todas as suas decepções, o que as pessoas têm lhe feito. Às vezes a pessoa diz assim: eu me afastei da igreja porque eu fui decepcionado lá dentro da igreja. Eu fui decepcionado e eu não quero mais voltar para a igreja, nunca mais. Eu quero dizer para você que Jesus, ele sentiu decepção, foi dentro da congregação dele. O traidor não veio de fora não, veio de dentro. Dentro da própria congregação. O traidor foi o Judas Iscariote. Então toda a congregação tem o Judas Iscariote. Toda a congregação tem o Judas Iscariote. Toda a congregação tem o Judas Iscariote. Estamos testando aqui a rádio para ver se está certinho aí, chegando até você. Glória a Deus. Estamos testando aqui a rádio para ver se está certinho aí, chegando até você. Glória a Deus. Tá legal aí, tá chegando legal aí. Tô percebendo aqui que tá chegando legal aí na sua casa. Testei aqui no celular aqui agora, através do link da nossa rádio.com.br. É isso aí, tá para todo o Brasil, tá tocando em todo lugar, essa palavra tá chegando, graças a Deus e graças às ondas das vias, do satélite e das torres. Deus é fiel, através do WhatsApp, Facebook, YouTube. É uma maravilha essa tecnologia. Se a gente usar, a gente leva a palavra de Deus para muita gente em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Jesus, ele foi traído pelo cara que era tesoureiro, era seu tesoureiro especial. Sabia disso? Judas Iscariotes era tesoureiro, cara de confiança. Veja aí, perceba aí. A pessoa em quem mais os discípulos confiavam jamais iria imaginar que seria o traidor. Ninguém apostaria que Judas Iscariotes seria o traidor. Jamais. Porque Judas Iscariotes falava a linguagem da caridade, a linguagem do serviço social. Olha só que maravilha. Quando Maria Madalena, na casa de Marta e Lázaro, estava derramando um unguento de nardo puro, equivalente a 300 dias de trabalho, quando ela estava ali jogando aquele óleo
caríssimo. Aí, o que foi que Judas Iscariotes disse? Judas Iscariotes disse: 300 dinheiro equivale esse perfume, esse óleo. Por que não deu para os pobres? Pegava esse dinheiro aí e fazia um trabalho de caridade sensacional. E Jesus disse: deixai-a, porque ela está antecipando o meu sepultamento. E isso vai ficar registrado entre todas as nações. Quando esse evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada. E disse a Judas Iscariotes: os pobres você tem sempre convosco. Os pobres você terá sempre convosco. Então, Judas Iscariotes tinha um discurso de solidariedade, um discurso que enganava qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia ser enganada com o discurso solidário de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era a última pessoa que poderia trair Jesus. A última pessoa que poderia trair Jesus chamava-se Judas Iscariotes. Então, para os discípulos foi uma grande decepção Judas Iscariotes ter traído. Para Jesus não, porque Jesus era Deus. Mas para os discípulos de Jesus, a pior decepção foi ter sido o Judas Iscariotes o traidor. Não somente Judas Iscariotes, como também Anás e Caifás, né, gente? Que eram os sumos sacerdotes da época. Esses caras representavam o pastorado. Eles representavam o que havia de melhor. Eles eram os pastores da época. E Jesus vem dizer para todo mundo que ele é o bom pastor. Então, se o teu pastor da terra te decepcionar, não se desvie da igreja. Não fique pensando que você passou por algo que Jesus não passou. Jesus passou por isso. Jesus foi traído pelos pastores da congregação. Jesus foi... Alô, Nai, Deus abençoe Nai Santos, que está ao vivo no nosso programa Compromisso com a Palavra, através do Facebook, Nai Santos, Simval Melo. E tá gente entrando, tá gente saindo aí, maravilha, mas tem muita gente ao vivo pela rádio. Um abraço a todos vocês. Daqui a pouquinho eu vou abrir mais uma oportunidade para vocês ligarem, viu? Para afirmar aí que estão participando do nosso programa Compromisso com a Palavra. Então, se você foi traído, decepcionado, se você emprestou e não te pagaram, se você vendeu fiado e a pessoa não te pagou, não era nem para você ter vendido fiado, porque a Bíblia própria diz: se você ficar pro fiador do teu irmão, virão até tomar a sua própria cama. Então, não se entregue completamente às pessoas. Não se entregue às pessoas completamente. Apesar de nós também termos que ter confiança no nosso cônjuge, por exemplo, o casamento. Quero falar um pouquinho de casamento. Alô, meu irmão presbítero Vandeilton Souza Santos. Deus abençoe, Vandeilton, e te guarde em nome do Senhor Jesus. Está ao vivo no nosso programa Compromisso com a Palavra. Vandeilton da Assembleia de Deus, ali no bairro Jardim Campo Verde. Deus abençoe nosso ministro do Evangelho, Vandeilton aí ao vivo. Olha só, meus queridos, casamento, existem muitos casamentos onde os casais se traem e não se respeitam. E a traição, muitas das vezes, são infiltradas nos casamentos. A traição. Muitos casais traindo, e até de ministros do Evangelho se traindo sua esposa traindo o marido. A falsidade, o engano entrando nos lares, e as pessoas, os homens ou as mulheres ficando... Pode chamar aí, Vandeilton, pode chamar. Vou lançar aqui o número da rádio para você chamar aí ao vivo. Pode ligar e participar no nosso programa Compromisso com a Palavra. Ligue e participe do programa Compromisso com a Palavra. 719-8229-7479. Igreja Assembleia de Deus, Água Viva. É isso aí, Vandeilton. A gente tá ao vivo, eu mesmo opero aqui, eu mesmo ministro
na rádio 90,7 FM, nossa para ouvir. Falando de casais, Deus abençoou o casamento, foi Deus quem criou o casamento. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus disse: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma adjuntora para que ele sirva. Então, meu amigo, minha amiga, se o teu casamento primeiro não deu certo, não pensa que o segundo casamento vai ser a mesma coisa. O casamento é a segunda grande bênção de Deus para a sua vida. A primeira grande bênção de Deus foi a riqueza, onde Deus deu ao homem no jardim do Éden. A riqueza, os quatro braços de rio com ouro, com tudo. A terra cheia de bênçãos, cheia de alimentos para o homem poder escolher, cheia de árvores. Não faltava nada. A segunda grande bênção foi a mulher. A terceira, os filhos, foi Caim e Abel. E a quarta, a comunhão com Deus. Então, não é por causa de uma traição que você vai se decepcionar, que você vai amaldiçoar o casamento, vai amaldiçoar a sua vida, vai amaldiçoar seus negócios. Não é porque você viveu uma decepção que você vai ficar negativamente depressivo, acabrunhado. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele veio viver todas as sensações que você vive e viverá. No versículo de número 21 ainda diz assim: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros. Olha só, os discípulos jamais imaginariam que Judas Iscariotes seria o traidor. Talvez fosse mais possível ser o traidor Pedro, porque Pedro nega Jesus 3 vezes e todo mundo percebe a precipitação de Pedro aqui, quando ele dizia que nunca ia largar Jesus. E já diz o ditado que o passarinho que muito canta, ele faz cocô no ninho. Então, o Pedro, ele falava muito, cantava muito de galo, dizendo que nunca ia largar Jesus. E a gente às vezes percebe a mentira, né? A falácia em muitas conversas das pessoas, quando elas dizem que vai fazer, vai acontecer, que nunca vai lhe largar, que nunca vai lhe trair, que você é o amigo dela, número 1, na sua frente. Mas a gente sabe que essa pessoa, quanto mais ela é conversada, há uma possibilidade de lhe trair. Mas foi totalmente diferente. Judas Iscariotes quem foi o traidor. Porque o Pedro, apesar de ter negado 3 vezes, mas se arrependeu quando Jesus perguntou a ele pela última vez, quando Jesus ressuscitou: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Ele disse: eu te amo, Senhor, tu sabes. Pedro chorou e lembrou de que ele havia negado 3 vezes. Pedro tinha uma vantagem diante de Judas Iscariotes. Pedro, ele se arrependia quando errava, porque ele dava lugar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, segundo Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Pedro deixava o Espírito Santo lhe converter, lhe convencer. Mas aquele que tem um coração de pedra, nenhuma palavra o convence. Jesus falou a Judas Iscariotes que seria ele o que iria traí-lo. Jesus demonstrou que já sabia do coração dele, mas nem isso dobrou Judas Iscariotes. Porque a pessoa que tem seu ceticismo no seu coração, ela já tem sua verdade, ela não se convence pela outra verdade. Ela acha que a sua verdade é superior. Então, todas as verdades que Jesus lhes ensinava acerca do reino dos céus, acerca do reino de Deus, acerca da vida zoe, da vida superior, que é a vida em grego, koine, zoe, e não vida bios. Judas Iscariotes só queria desfrutar da vida biológica, da vida terrena. Judas Iscariotes, quem sabe, queria um cargo de gerente do Banco Central de Israel, pensando que Jesus fosse um rei terreno, pensando que Jesus ia tomar o poder de Herodes. Então Judas Iscariotes estava numa dimensão carnal, numa dimensão terrena. Quem é traidor, quem trai a sua esposa, quem trai o seu esposo, está numa dimensão terrena, na dimensão carnal. Nós não estamos falando aqui, meus amigos, de moralismo, de perfeição, porque todo mundo é imperfeito. E para isso nós estamos buscando a Deus para termos a perfeição.
porque somos realmente imperfeitos. Reconhecemos a nossa imperfeição. Todos nós já traímos um dia, traímos algum momento da vida, iremos trair também em outros momentos da vida futuramente. Se a gente não vigiar, a gente vai estar traindo o tempo todo as pessoas, porque sutilmente a gente trai. Então, se não for a misericórdia do Senhor na nossa vida, a gente vai ser dominado pelo espírito da traição. Estaremos na dimensão carnal ao invés da dimensão espiritual. A pessoa que tem a duplicidade de caráter. Foi assim o povo judeu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, no capítulo 12, o povo gritando na Páscoa, faltando 6 dias para a festa da Páscoa, o povo já estava lá esperando Jesus na entrada de Jerusalém, fizeram a entrada triunfal para recepcionar Jesus. O povo gritava: Hosana, Hosana, nosso rei, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E daqui a pouco esse mesmo povo agora estava gritando, o mesmo povo, gritando: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica esse Jesus, porque eles se decepcionaram com Jesus, porque eles estavam numa dimensão carnal, dimensão terrena. Se você quiser lutar pelo Evangelho, pela causa de Cristo, pela igreja, numa força carnal, material, você vai acabar traindo Jesus, você vai acabar se frustrando, você vai acabar pensando que o reino de Deus é comida e bebida, é cargo político, é cargo eclesiástico, é liderança eclesiástica, é status eclesiástico, e não é nada disso. Servir a Deus é pelo reino no reino Zoe, no reino celestial, no reino eterno, não é na vida biológica, não é cargos, privilégios aqui na terra. Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor dele, ganhá-la-á. E aquele que ganhar a sua vida, que quiser ganhar, só ganhar aqui na terra, vai perder a vida eterna, que é a vida Zoe. Então, meu querido, minha querida ouvinte da palavra de Deus nessa noite, se coloque na dimensão de arrependimento, e não na dimensão de Judas Iscariotes, que foi o grande traidor de Jesus Cristo, que o vendeu por 30 moedas de prata. No versículo de número 23, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio, no seio de Jesus, provavelmente aqui era João. Então Simão Pedro fez sinal a este, João. João é o que está escrevendo esse livro aqui do Evangelho de João. Fez sinal a João para que ele falasse com João quem era o traidor, quem era que iria traí-lo. E versículo 25, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Essa expressão aqui, entrou nele Satanás, não significa que o espírito completo de Satanás entrou em Judas Iscariotes, que senão tinha matado. Aqui a expressão satanizou o coração o coração de Judas Iscariotes. Judas não ficou aqui incorporado com o demônio. Não saiu babando, caindo no chão, gritando, falando. Não, calado, silenciosamente, com o coração satanizado. Ele recebe a energia. E o mercenário não, era só empregado.
Porém, o empregado não tinha tanto amor às ovelhas como o pastor. Então Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ele quem dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que são, na maioria das vezes, os pastores da terra, que ganham para poder dirigir igreja, eles amam a igreja pelo que a igreja tem para lhes oferecer. Eles não amam a igreja pelo que a igreja é, porque quem ama a igreja pelo que a igreja é Jesus, que é o bom pastor. E ele disse: ninguém na terra é bom senão Deus. Então só Deus que é o bom pastor das ovelhas. Então o mercenário, que é o homem, ele vai te decepcionar. Não é que na igreja não tenha o cargo eclesiástico de pastoral. Eu também sou pastor, mas eu sou mais humano, um pastor humano. Estou mais para o mercenário do que para pastor. Ah, irmão, mas eu aprendi que mercenário é o diabo. Não, não é assim. Se você estudar sobre pastor e mercenário lá em Israel, você vai ver que o mercenário não tinha nada a ver com imoralidade. O mercenário, ele trabalhava justo, era o cara que ganhava pela diária. Ganhava a diária para pastorar as ovelhas na saída, na viagem do pastor, do dono do rebanho. Agora, quem enfrentava o urso, quem enfrentava o leão, não era o mercenário. Quem enfrentava mesmo era o pastor. E o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, como ele deu a vida. Foi Jesus quem deu a vida pela igreja. Foi Jesus quem deu a vida pela pessoa, pelas pessoas que estão na igreja. Então, os mercenários, os homens que têm o dom ministerial de pastor, o dom ministerial pastoral, são pastores outorgados pelo bom pastor, mas o bom pastor não são os pastores. Os bons pastores não são os homens da terra. Eles vão até mesmo te decepcionar. Eles podem trair você, eles podem lhe enganar muitas das vezes. Então se apegue na palavra, se apegue no texto bíblico, leia a Bíblia. Se não sabe ler, pede a seu filho, sua filha para ler, pede ao seu líder espiritual para ler, mas confie no Espírito Santo que te guia. Ele é quem te revela, ele é quem te consola, ele é quem te convence, porque os homens são falhos, os homens te decepcionarão. Não se pode, por isso que Deus, ele se aborrece com a idolatria. Tem muita gente idolatrando ídolo, tem muita gente idolatrando líder espiritual, e isso não pode acontecer, porque uma das coisas que Deus se aborrece é a substituição da glória dele pela glória humana, a glória de Deus. Então os próprios discípulos aqui pensavam que não havia maldade entre eles, entre os 12, mas havia um diabo no meio, havia um Satanás no meio que era atrapalhado, que ia atrapalhar, mas na verdade essa atrapalhação servia para favorecer o sacrifício do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Satanás, ele não queria que Jesus fosse sacrificado. Porque Jesus sendo sacrificado, Jesus ia salvar a humanidade. E Satanás, ele queria, na verdade, e Judas Iscariotes queria, na verdade, que Jesus se revolucionasse. Satanás queria que Jesus se revolucionasse, se vingasse dos seus inimigos. Mas Jesus não veio se vingar dos seus inimigos e veio nos mostrar a lição aqui, que nós não devemos desejar o mal ao nosso próximo, nos vingarmos, porque a vingança é do Senhor. Que as nossas orações sejam para que Deus abençoe, Deus tenha misericórdia, Deus faça segundo a sua justiça, que o nosso coração esteja voltado a perdoar aqueles que são nossos inimigos, amarmos os nossos inimigos, como Jesus aqui amou a Judas Iscariotes, seja ele na esfera baixa ou alta. Nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos, contextualizando com a Segunda Guerra Mundial, quando um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, ele viu Adolf Hitler, que foi o líder da Segunda Guerra Mundial nazista, matando milhares de crianças, milhares de judeus, milhares de ciganos, milhares de homossexuais, e ele resolveu instalar uma bomba na cadeira de Adolf Hitler para matar Adolf Hitler. Essa ação de Dietrich Bonhoeffer, ela foi questionada por muitos cristãos na época. Dietrich Bonhoeffer, na verdade, no meu haver, não estava desejando o mal para Adolf Hitler, ele só queria parar Adolf Hitler, parar aquele mal que estava dentro de Adolf Hitler,
pela força da bomba, pela força do braço, pela força carnal. Se aquilo desse certo, seria louvável, mas não deu certo, a bomba falhou e Dietrich Bonhoeffer foi preso e morto por aquela causa, uma causa justa. Lendo um livro de Charles Spurgeon, quando ele interpreta o Salmo 109, verso 7, ou é Salmo 107, verso 9, quando Davi diz: põe à direita do meu inimigo Satanás, que Satanás esteja à direita do meu inimigo, que ele não saia sem culpa do julgamento, que todas as doenças sejam sobre ele, sobre os seus filhos, sobre toda a sua descendência, que toda a descendência morra. Esse salmo precatório é o salmo precatório. Ele ora contra os seus inimigos. Na interpretação de Charles Spurgeon, é que para um grande César, um grande Calígula, um grande Adolf Hitler, um grande matador de cristãos, um grande matador de pessoas, tem que ter outro maior. E maior do que ele, só Satanás. Então, quando alguém ora contra um grande líder que está matando uma nação, ele ganha respaldo na oração de Davi. Só que Davi não era Jesus. Jesus ele foi traído tanto quanto Davi. Davi foi traído por Absalão, seu filho. Assim como Davi foi traído por Absalão, seu filho, Jesus também foi traído por Judas Iscariotes. E o que eu quero dizer com isso? Davi ensinou a se vingar dos seus inimigos, a orar contra os poderosos, orar para Deus matar os poderosos, orar para Deus ferir a descendência. Mas Jesus, apesar de ser traído, ele veio ensinar como Deus. E a oração de Davi não é superior à oração de Jesus. A oração de Jesus foi: amai os vossos inimigos, fale bem daquele que fala mal de você, e ore por aquele que te persegue e te maltrata, porque fazendo isso será chamado filho de Deus. Deus permitiu a morte de muitos cristãos, permitiu a morte de muitas famílias, e nós devemos orar para que Deus aplaque a fúria dos nossos inimigos, que não destrua os cristãos, assim como diz na janela 10/40, onde milhares de cristãos morrem todos os anos na Ásia, na Europa, no Extremo Oriente, no Oriente, vítimas de intolerância religiosa. E na verdade os cristãos não usam as armas das milícias carnais, mas eles usam as armas espirituais. A janela 10/40 mostrou que do ano 1910 até o ano 2020, mais cristãos já morreram e morrem do que nos 3 primeiros séculos, onde tombavam famílias na arena de Roma, onde o sangue dava nos joelhos, ali dentro da arena, e os reis e os moradores de Roma e de todas as redondezas vinham para admirar os cristãos sendo lançados na arena, sendo devorados pelos leões e torturados pelos gladiadores na frente de todo mundo, e viravam um show como se fosse um circo. Então, os cristãos continuam orando, obedecendo o mandamento de Jesus para não usar as mesmas armas contra os traidores. Vamos pedir a Deus misericórdia e sabedoria para que nós superemos os traidores, porque a pior dor é uma traição, a dor da traição, a dor do engano, a dor da falácia. Quando a pessoa te abraça na frente, te diz eu te amo, e na verdade ela nega a eficácia da sua ação, ele entristece muito, te decepciona. Talvez você esteja nessa condição, se sentindo nessa situação aqui. Saiba que Jesus se sentiu primeiro. Ele não fez nada com Judas, deixou tudo em oculto, e Judas saiu ali para as trevas de noite. Naquela época ali, naquele horário, era de noite, tudo era trevas. Sempre quem vive numa vida errada, na vida de mentira, não olha no olho, não gosta de luz, procura o lugar de trevas. Judas saiu pelas trevas da cidade de Jerusalém
Judas saiu tarde à noite, procurava quanto mais escuridão para Judas Iscariotes era melhor. E assim é aquele que vive uma vida distanciada de Deus, quanto mais trevas para si, melhor é. E nessa noite nós te chamamos através da palavra do Senhor Jesus Cristo para a luz, porque Ele é a própria luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Essas palavras de Jesus são espírito e vida, são luz que regenera, que dá vida, e vida com abundância. Essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo te transforma nessa noite em filho legítimo do Pai. Porque o Pai, Ele é Pai de todos, mas nem todos têm Ele como Pai. Nem todos os seus filhos, que todos são filhos de Deus, sim, mas no sentido de criação. Todos são criados por Deus. Quando Adão foi criado pelas mãos de Deus. Nós fomos criados pela vontade do varão. Mas sendo da mesma linhagem de Adão, somos filhos do mesmo Deus. Porém, perdemos a comunhão com Deus quando não estabelecemos o rito da nossa oração, de orarmos, de direcionarmos o nosso pensamento ao único e verdadeiro Deus, aquele que foi o pai de Adão, que é o pai de Adão e de toda a humanidade. Mas nem todos têm Ele como Senhor, como Pai, como superior. Em João 8,44 diz que aquele que vive na mentira é semelhante a ser filho do diabo. É filho do diabo. Vós tendes por pai ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas se você quer se tornar um filho de Deus, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água do Espírito. Judas Iscariotes não deixou-se nascer de novo. Ele preferiu viver morto nas trevas. Foi só apenas um filho de criação, um filho criatura. Não se deixou nascer novamente para se tornar como filho de Deus legítimo, como Adão era no jardim do Éden, somente por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que teve a união hipostátase entre Deus e homem, aquele que foi 100% homem, 100% Deus, aquele que tem deidade, que é o próprio Deus encarnado, que deu a vida por nós, sendo filho do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele derramou seu sangue para nos ajudar a sermos curados, transformados numa nova criatura. E em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, não importa se você já mentiu, já traiu, todos nós já traímos, todos nós já ofendemos, todos nós já decepcionamos e fomos decepcionados. Custa nada você se perdoar. Às vezes Deus não consegue entrar na sua vida porque nem próprio você mesmo se perdoa. Então o caminho é se perdoe. Você tem condições de fazer isso. Quando você se perdoa, você está permitindo que o seu Espírito que Deus te deu, que em Eclesiastes 12,7 diz que o Espírito torne a Deus, que foi Deus que lhe deu, independente do que você faz, seu Espírito está aí. É como um semáforo que acende a luz vermelha quando diz que você tem que parar. E muitas das vezes você quebra o sinal e vai embora, porque não tem nenhuma cancela, não tem nenhuma grade, não tem nada te impedindo. Bem assim é Deus, Ele não faz com que você seja travado por nada. Você tem liberdade de escolher, porém não tem livre-arbítrio, porque no dia que todos forem julgados e Ele separar os bodes para a sua esquerda, você não dirá, eu tenho livre-arbítrio para escolher ir para o céu. Não. Nesse momento ninguém vai ter livre-arbítrio de escolher para ir para o céu. Você teve liberdade de escolher antes, mas livre-arbítrio não. Quem tem livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? É ser livre juiz. Juiz para julgar. E nós não temos esse poder, porque as consequências do pecado é a morte. As consequências de quem planta espinho é colher espinhos. A plantação é livre. Você planta o que você quiser. Você tem liberdade de plantar o que você quiser. Se quiser continuar na mentira, pode continuar. Se quiser continuar traindo, pode continuar. Se quiser continuar na vida de engano, pode continuar. Mas no dia do juízo final, as suas obras estão anotadas na sua mente. A sua mente não esquece, porque é o seu espírito que registra, que Deus lhe deu. Esse espírito
Espírito, que é a caixa preta, o livro da vida, o livro das obras, irão ser abertos diante do Cordeiro. E aquele que hoje é o seu advogado, que pode lhe defender no juízo final, será juiz. E juiz não defende ninguém. Então, meu amigo, no juízo final você não vai ter livre-arbítrio. Muitos pensam que o juízo final será como no filme O Alto da Compadecida, quando a mãe de Jesus advoga a causa do padeiro, de Dona Dora, que traía seu marido, do cangaceiro, né, que matou o padre, que matou o bispo, do bispo e do padre que enganava os fiéis, ficava com o dinheiro das ofertas, dos dízimos, que fez a reza pela cachorrinha da Dona Dora pelo dinheiro. No final todo mundo foi salvo. Tem uma doutrina chamada universalismo, que é a doutrina mais mentirosa, que diz que todos no final serão salvos. Essa doutrina é de Satanás, é doutrina de Lucifer, é doutrina de Judas Iscariotes. E não é essa doutrina que nós seguimos a doutrina do Senhor Jesus Cristo. É nela que nós estamos firmados, e nessa noite eu te convido a buscar a Deus. Judas Iscariotes foi embora para as trevas. Nessa noite, você decide se quer ir para as trevas, continuar traindo Jesus, levar esse negócio adiante, traindo, negando, se afastando de Jesus, ou se você corre para os braços dele nessa noite e se torna um discípulo fiel dele. Às vezes você fica perguntando que existe... porque é difícil ser evangélico. Não é difícil. Quem faz com que você pense que é tão difícil a ponto de você não poder ser, é o diabo. Ele dificulta tudo, ele emaranha tudo, porque Jesus não deu 613 leis como os escribas e fariseus deram. 365 mandamentos proibindo o que se deveria fazer. 365 mandamentos representando um dia dos 365 dias do ano. Todo dia tinha um mandamento proibido. Era chamado de leis negativas. E 248 leis positivas, dizendo que era obrigatório fazer. Dentre todas essas leis, somando, dariam 613 leis. O Pai, Deus, só deu 4 leis na dimensão vertical, que era diretamente com o Pai, e 6 na direção horizontal. E os fariseus, saduceus, escribas fizeram mais 603 leis, ficou 613. Jesus veio e só dar uma lei. Qual foi a lei que Jesus deu? João capítulo 3, versículo 34, onde nós acabamos de ler. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus prova aqui o amor dele quando ele não mata Judas Iscariotes, o seu pior traidor, o pior homem da terra. Judas Iscariotes teve coragem de mamar em onça parida, entregar o próprio Jesus, o seu maior amigo, aquele a quem Jesus pregava a palavra direto, aquele a quem Jesus deu a oportunidade de ser o tesoureiro de confiança, pegar todo o dinheiro, quem fazia as compras das coisas. É tanto que os discípulos pensaram que quando Judas saiu, foi comprar alguma coisa para o evento, para a festa, que ia ser a Páscoa. Eles pensaram, não imaginavam, não se passava na cabeça deles jamais que naquela festa, naquele movimento, Judas Iscariotes tinha saído para trair Jesus. Mas Jesus, como é Deus, já sabia. E Jesus disse, olha, eu amei a todos vocês e vocês amem como eu vos amei. Que ensino profundo, que palavra extraordinária. Meus queridos, nessa terra vamos ser vítimas de grandes injustiças, mas vamos fazer como o Senhor Jesus, porque a vitória é nossa e o nosso reino não é desse mundo. Seremos traídos, perseguidos, caluniados, mortos até por causa desse evangelho. Mas não usemos das mesmas armas para nos vingarmos do nosso semelhante. Há uma luta muito grande hoje política, se o cristão deve usar arma ou não. Há uma discussão muito grande, pregações de vereadores evangélicos, deputados evangélicos que são a favor do porte de arma,
outros não, a favor. Durante muitos anos, os evangélicos, os protestantes, pregavam que a Bíblia é a arma mais poderosa. 66 calibre 66. Tem poder para libertar o cativo oprimido. Alcança o mais profundo âmago da alma. A espada, chamava a Bíblia de espada. E hoje não se faz mais esse tipo de pregação. Estamos vivendo um momento dúbio, onde não sabemos se devemos usar as armas terrenas para nos defendermos ou se devemos usar a palavra de Deus. Muito complicado. Muito complicado mesmo. A gente não vai entrar nesse detalhe agora. É uma discussão para levarmos mais adiante. Mas assim, que amemos não de palavras, mas nas ações. Que o amor supera tudo. E quem ama não se aborrece, não se vinga, não se ufana, não se ira, não entra em peleja, em contenda, não mata, porque está escrito: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13, 14, é o mandamento da lei de Deus: não matarás. Jesus poderia bem matar o seu traidor, mas ele não faz isso. Pelo contrário, nesse momento tão doloroso, no momento em que Jesus estava atribulado, em espírito, Jesus ensina a amar, dizendo: amai uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Esse é o programa Compromisso com a Palavra. Estamos chegando ao finalzinho. Deus abençoe vocês. Vamos fazer a oração final. Você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, receba Ele aí agora em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Em nome de Jesus, ó Pai, essa pessoa que está te aceitando como o único suficiente Salvador da sua vida, perdoa seus pecados, escreve o nome dela no livro da vida, cura, salva e liberta de todas as opressões malignas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Lembrando que sexta-feira tem mais programa Compromisso com a Palavra. Um abraço a todos vocês. 21 horas e 10 minutinhos. Chegando ao final do programa Compromisso com a Palavra. Compartilhe nossa live ao vivo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Pastor Rogério Nascimento. Esse é o trabalho da Assembleia de Deus. Água Viva, oh glória a Deus. Que realização, que tremenda maravilha é ministrar e ouvir a palavra de Deus.